começar hoje respondendo essa pergunta: como nós podemos ter segurança de que estamos plantando corretamente as nossas sementes? Nós vimos na semana passada sobre o que é semear, como funciona a semeadura, como funciona a colheita, e hoje eu quero responder a essa pergunta. Eu quero ler com vocês o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 3, Lucas 3, de 7 a 14. Aqui fala um pouquinho sobre João Batista, sobre a pregação de João Batista. Então ele dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele: ó raça de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer dentro de vós mesmos: nós temos Abraão, nosso pai, porque vos é digno que destas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Aqui ele está dizendo o seguinte: não adianta você dizer, eu sou da igreja tal, eu sou filho da pessoa tal, eu pertenço a uma igreja que faz isso, que faz aquilo. Não importa quem são os seus antecessores, os seus antecedentes, não importa quem são os seus ancestrais espirituais. A salvação, ela é pessoal, ela é sua. E aquilo que você faz é o que conta, aquilo que você tem no teu coração é o que conta. Então não adianta, o que ele está dizendo aqui? Ele está pregando a judeus. Então não adianta falar assim, nossa, mas nós somos de filhos de Abraão. Amém. Abraão é Abraão, você é você. Não adianta você falar, eu sou filho da minha mãe, do meu pai, que são servos de Deus, que são ungidos, amém por eles. Eles são eles, você é você. Você tem que ter a sua vida com Deus. Você tem que plantar as suas sementes. O que os seus pais plantaram, eles vão colher. O que você vai colher é aquilo que você vai plantar. É isso que ele estava dizendo aqui aos judeus, que falavam, não, mas nós não temos que nos arrepender, nós não temos que fazer nada, nós somos filhos de Abraão. E ele está dizendo, amém, amém por Abraão, mas e vocês? E ele continua dizendo assim: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, portanto, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E o povo perguntava, dizendo, então o que nós faremos? E respondendo-lhes, aquele que tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Querido, se você tem sido abençoado por Deus, se você tem colhido algo que você tem plantado, você não tem que pegar a sua colheita, encher o teu celeiro e guardar a tua colheita para você. Aqui ele está dizendo, se você tem 2 túnicas, doe uma. Se você tem alimento, reparta o alimento que você tem. Se Deus te deu, é para você plantar. Deus não te dá a planta, Ele te dá a semente. E quando você colhe aquela colheita, ela não é só para você. É isso que ele está dizendo aqui, não é para nos enriquecermos, não é para enchermos o nosso celeiro, enchermos as nossas casas, enchermos as nossas igrejas e não repartirmos com ninguém. Isso tanto em roupas, em alimentos, em dinheiro, em tudo. Se você é abençoado por Deus, se você colheu algo de Deus, essa colheita é para o teu sustento e para repartir com aqueles que estão à sua volta. Ele ainda continua dizendo assim, então vieram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe, mestre, o que nós faremos? E ele lhes disse, não cobreis além daquilo que vos foi designado. Publicanos eram aqueles cobradores de impostos. Eles eram judeus, mas trabalhavam para o Império Romano. E eles cobravam impostos dos judeus, dos seus irmãos judeus, e muitos deles eram corruptos. Então eles cobravam um pouco de imposto que era para Roma e ficava com uma parte para eles. Então eles perguntaram aqui para João, o que nós vamos fazer? Ele falou, façam o certo, não cobrem além do que precisa. Quantas vezes nós somos
nós somos críticos de políticos, nós somos críticos de governos, porque tem corrupção, porque tem isso, tem aquilo. Mas e a nossa vida? O que é ser corrupto? Ser corrupto não é só na parte de dinheiro, de você cobrar alguma coisa além, de você ser comprado por alguém, de você comprar alguém. Não é isso. Não é só isso. Você furar uma fila é ser corrupto. Você estacionar num lugar designado a idosos ou a pessoas portadores de deficiências é ser corrupto. Você ir no supermercado, estacionar seu carro usando 2 vagas, impedindo que outra pessoa use, isso é ser corrupto. Então ele está dizendo aqui, mudem a forma com que vocês vivam. Isso é se arrepender, isso é viver de uma maneira nova, isso é viver de uma maneira que agrada a Deus. Então vieram também os soldados e perguntaram, o que nós vamos fazer? E ele respondeu, não pratiqueis violência a nenhum homem, nem acuseis ninguém falsamente, e contentai-vos com o seu salário. Queridos, quando você tem o teu salário, aquilo é uma colheita daquilo que você está plantando. Se você recebe o teu salário pelo que você planta, você não pode querer além daquilo, dar jeitinho para cobrar algo além, para cobrar algo por baixo do pano. Isso tudo é corrupção diante de Deus. Então ele dizia aos soldados, não pratique violência contra as pessoas. Você pode dizer, mas pastor, eu não bato em ninguém, eu não atirei em ninguém. Mas a violência não é só física, a violência é moral. Com palavras você pode agredir alguém, ser violento com alguém, com as suas atitudes você pode fazer isso. Então, queridos, aonde que eu devo lançar e de que maneira que eu devo lançar a minha semente? Dessa maneira, pegando tudo aquilo que Deus me deu, toda a colheita que Deus me deu, e repartindo com aqueles que não têm, repartindo com aqueles que têm menos do que eu tenho, tendo uma vida íntegra, não prejudicando ninguém, não afetando ninguém com as suas atitudes, não sendo corrupto de forma alguma em lugar nenhum, mas demonstrando no caminhar aquilo que Deus fez por você, demonstrando no seu caminhar que você é alguém diferente, que você não é como todo mundo. Aqui no Brasil nós falamos, mas todo mundo sonega imposto, mas você não é todo mundo. Todo mundo fura fila, mas você não é todo mundo. Você carrega dentro de você o Espírito Santo. Você tem em você o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não é corrupto, não fura fila, não maltrata ninguém, não é violento com ninguém. Você precisa demonstrar o amor de Deus através das suas atitudes, através daquilo que você faz e daquilo que você é. Então você estará lançando sementes no coração das pessoas, porque as pessoas vão olhar para você e vão ver alguma coisa diferente, falar, nossa, o que a fulana tem? O que o fulano tem diferente? Por que ele age assim e não age assado? Isso é uma semente que você estará lançando no coração dele, para que ele se interesse em saber o que é que você tem e ele também seja atraído para querer também aquilo que você tem. Essa é a semente mais poderosa que você pode lançar, é a semente do exemplo, é a semente de alguém olhar para você e falar assim, você é diferente. Quando Jesus esteve aqui entre nós, ele lançava sementes com as atitudes dele, ele lançava sementes com a vida dele. E eu anotei aqui algumas coisas importantes para nós termos em mente. Como nós podemos aproveitar oportunidades que a vida nos dá. A primeira delas é viva de forma digna. Lá em Efésios 4:1 diz assim, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. O Evangelho nos propõe uma mudança de vida. Você recebeu uma vocação. Qual é a sua vocação? Jesus te chamou para quê? Jesus não te chamou para ir para uma igreja. Jesus não te chamou para você sentar em cima da sua salvação. Jesus te chamou para você ir, pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então viva de maneira digna. Viva de uma maneira que você atraia as pessoas,
e não uma maneira que vai repelir as pessoas. Infelizmente, nós vemos muitos cristãos hoje que repelem as pessoas pela sua forma de agir, que repelem as pessoas pela sua forma de andar, de caminhar, de se portar nas diversas situações da vida. Em segundo lugar, espalhe a cultura do amor. Efésios 4:2 diz assim: suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportar tem dois sentidos. O suportar de aguentar mesmo. Nossa, esse irmão é difícil, mas eu vou suportá-lo em amor. E suportar de dar suporte. Tem muita gente que está precisando ser suportada. Tem gente caindo, tem gente tropeçando. E você e eu somos as pessoas preparadas por Deus, chamadas por Deus para suportarmos essas pessoas, para carregarmos essas pessoas no momento em que elas não podem caminhar sozinhas. Em terceiro lugar, mantenha viva a esperança. Efésios 4:4 diz assim: assim como a esperança para a qual fomos chamados é uma só, nós somos chamados para algo maior. Nós não somos chamados para ter uma vidinha. A palavra de Deus não fala assim: eu vim para que tenham vida e tenham uma vida mais ou menos. É isso que a palavra diz? Não. A palavra diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A nossa expectativa, a nossa perspectiva de vida é uma vida abundante. Não é nos contentarmos com uma vidinha mais ou menos. Eu vou na igreja de domingo, eu oro de domingo, eu assisto uma palavra de domingo, eu leio um versículo por dia e tá bom demais. Você não foi chamado para isso. Isso é ser religioso. Nós não somos religiosos. Nós não somos chamados para sermos religiosos. Nós somos chamados para mudar o mundo, para fazer diferença no mundo. Pastor, mas eu vou mudar o mundo? Mude a tua casa, mude a tua vizinhança, mude os teus amigos, mude o teu círculo de amizades. E se cada um fizer isso, nós vamos mudar o mundo com a unção que Deus tem nos dado. Nós vamos cumprir o chamado que Deus tem nos dado dessa maneira. Em quarto lugar, trabalhe em unidade. Efésios 4:5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Queridos, juntos nós faremos o melhor. Em família, em igreja, a igreja é uma família. Quando nós trabalhamos juntos, quando nós juntamos as nossas forças, quando nós juntamos as nossas vidas para fazer algo, nós conseguimos fazer algo para muita gente. Esse negócio de eu vou ficar em casa, vou ser cristão em casa, não é para isso que você foi chamado. Jesus não falou para os discípulos: vão para casa e fiquem lá, orando, assistindo o culto pela internet, não fazendo nada por ninguém e ficando sozinhos. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou: galera, vaza, vai pregar a palavra, vai falar de mim, vai fazer discípulo, batiza, faz as pessoas crerem, seja instrumento na vida das pessoas. Essa é a grande comissão de Jesus, traduzida para a linguagem de hoje. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos pregar a palavra de Deus. Vamos fazer diferença na vida das pessoas. Pensa uma coisa: se você morresse hoje, que diferença ia fazer a sua ausência na vida das pessoas com quem você convive? Já pensou nisso? Se a Sabrina não estivesse aqui, se a Vera, o Rogério, a Luciana, a Leandra, a Camila, o Marcos, a Renata, o Erivan, todo mundo que está assistindo, se eles não estivessem mais no mundo, o mundo seria melhor ou pior? Ou seria a mesma coisa? Essa ideia nós temos que ter. Nós temos que estar aqui para fazer diferença. A nossa estada no mundo tem que fazer diferença. Quando você chega num lugar, você tem que fazer diferença. Não porque você é melhor do que os outros, mas porque o Espírito de Deus habita em você. E aonde o Espírito de Deus habita, ali acontece alguma coisa diferente. Quando o Espírito de Deus está num lugar, as pessoas são tocadas. As pessoas são, de alguma maneira, impactadas por aquilo que está ali.
Então você, como tem o Espírito de Deus, você precisa fazer a diferença na vida das pessoas que estão com você. Amém, queridos? Em quinto lugar, sirva conforme o seu chamado e o seu dom. Lá em Efésios, capítulo 4, diz que ele designou alguns para pastores, para profetas, para mestres, para doutores. E você? Ah, pastor, eu não sou chamado para pastor, mestre, apóstolo, nada disso. Mas você é chamado para alguma coisa. Para o que é que você é chamado? Deus te chamou. Ah, pastor, não sei exatamente para que Deus me chamou. Então vou te dizer agora. Deus te chamou para pregar a palavra, para fazer discípulos, para batizá-los. Isso todos nós temos esse chamado. Além desse, alguns têm outros, outros não. Mas você tem esse chamado pelo menos. Você precisa cumprir o chamado que você tem. Deus te chamou, não foi um pastor, não foi uma pessoa, foi Deus que te chamou. Deus plantou uma semente em você e Ele quer colher em você uma árvore frutífera. Alguém que realmente faça o evangelho prosperar, que faça a implantação do reino de Deus. Você é um fruto que Deus plantou. Então que você realmente alimente, que você faça a diferença na vida das pessoas. Em sexto, viva para transformar vidas. Efésios 4:12, com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério. Com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério. Você tem preparado alguém? As primeiras pessoas que você prepara são as da sua família, são seus filhos. Depois são seus familiares, são seus amigos, são seus colegas de trabalho, são as pessoas com que você conversa durante o dia. Você tem semeado na vida delas? Você tem plantado uma sementinha da palavra na vida delas? Essa semana que acabou ontem, você falou de Jesus para quantas pessoas? Você plantou quantas sementinhas? Em quantos corações? Para isso que você e eu somos chamados. E em sétimo lugar, discipule para a maturidade. Efésios 4:13, até que cheguemos à maturidade. Queridos, nós vemos muita gente gerando discípulos para ter controle sobre eles, gerando vidas para ter controle, tendo igrejas para controlar pessoas, para controlar dinheiro. Não é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para fazermos discípulos, mas para ensiná-los a chegarem à maturidade e a viverem uma vida de liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. A verdade não está em mim, a verdade está na palavra. Quando você ensina as pessoas a entenderem e a cumprirem a palavra de Deus, unicamente a palavra de Deus, então você está ensinando as pessoas a serem maduros na fé e a terem liberdade para servirem a Deus, não do jeito que os homens querem, do jeito que a religião quer, mas do jeito que Deus quer que seja feito. Então, eu quero terminar dizendo que no verso 16 de Efésios 4, diz assim: o corpo cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Qual é a sua função no corpo? Trazendo para o corpo local, qual é a sua função na igreja Atos? Ah, pastor, só não me deu função. Não sou eu que dá a função, é Deus. Você está na igreja para quê? O que teu coração deseja fazer para Deus dentro da igreja? Ah, eu gosto de ficar na portaria. Amém. Ah, eu gosto de lavar a igreja. Amém. Eu gosto de convidar pessoas. Amém. Eu gosto de cuidar de rede social. Amém. Mas cada um faça a tua função. Você não pode simplesmente entrar e sair, entrar e sair. Você tem uma função. Você é parte de um corpo. Não tem nenhuma parte do nosso corpo que não tem função nenhuma. Se você cortar um dedo, qualquer que seja, vai fazer falta para você.
Da mesma forma, o corpo de Cristo. Qualquer um que se desgarrar, qualquer um que ficar sem cumprir uma função, vai fazer falta para o corpo. A igreja cresce pelo amor. Você está de fato pronto? Está fazendo a sua parte da forma certa? Está lançando as suas sementes em lugares certos e de maneiras corretas? Como é que tem sido a sua semeadura? A palavra fala que a seara é grande e poucos são aqueles que estão aptos ou disponíveis ou dispostos a trabalharem na seara. Nós somos chamados para plantar e colher. Nós temos feito isso? Que Deus fale com você nessa noite. Que você semeie as suas sementes. Que você semeie aonde Deus mandar você semear. E que a colheita que você tiver, que você não retenha, mas que você reparta, que você distribua, que você transborde. E transbordando, as pessoas que estiverem perto de você serão alcançadas pelas bênçãos que você tem colhido através da sua colheita. Amém, querido?